pode fazer isso. Hoje, eu acho que o Vasco talvez tenha encontrado um time que deu as respostas que o torcedor procurava. Que era o quê? Ser letal com o que criava. O Vasco hoje foi até mais letal do que com o que criava. Criou, meteu o gol, foi oportuno lá na frente, ofensivo, dinâmico, causou dificuldade. Mas não vamos esquecer que defensivamente esse time sofreu no início do segundo tempo. O Santos poderia ter empatado o jogo e principalmente o Vasco não ganhou de uma equipe de primeira prateleira. O Vasco ganhou do Santos, que inclusive tem uma defesa pior do que a do Vasco hoje, depois desse 6-0. Antes do 6-0, eram 23 gols. O Vasco tinha tomado 24. O Santos se defende mal pra cacete. O Santos vive talvez o pior momento de sua história. Então o adversário também é muito frágil. Agora, eu quero ver, a partir de agora, que o Vasco vai ter uma sequência, eu vou mostrar pra vocês aqui, contra adversários também diretos, mas tem uma sequência cruel que vem pela frente aí. Ó. O Vasco pega o Juventude, esse jogo aqui, se eu não me engano, é atrasado, tá? É atrasado. Mas aí o Vasco pega o Corinthians em casa, que é um adversário tabu, é um adversário chato, que costuma ganhar do Vasco, por mais que o Vasco tenha quebrado esse tabu aqui. Vai pegar o Botafogo na Copa do Brasil, que vai ser um duelo também interessantíssimo. Primeiro tem que deixar claro, o Botafogo é o favorito, o Botafogo é superior. O Botafogo é superior em praticamente tudo. Em elenco, hoje no momento, até na sinergia com a sua torcida, o Botafogo vive um momento melhor do que o do Vasco. Agora, meu amigo, se o Vasco tiver medo do Botafogo, pode fechar as portas. O Vasco não pode ter medo de rival nenhum. Ainda mais um Botafogo que historicamente é freguês do Vasco. Hoje, o momento do Botafogo é 1000 vezes melhor do que o do Vasco. O Botafogo tem muito mais peças à disposição, muitos jogadores melhores do que o Vasco da Gama. Isso quer dizer que a final, as oitavas de final, perdão, as quartas de final estão decididas? Claro que não. O Vasco vai jogar em São Januário, diante de sua torcida. A LDU jogou contra esse Botafogo do Newton Santos. É um Vasco que vai chegar sim com confiança. Então, eu vejo muita gente. É porque também tem uma galera que gosta de viver da tragédia Vasco da Gama. Acabou. Pegou o Botafogo, acabou. Não dá mais, não sei o que. Não. Pensa futebol, meu amigo. Futebol ainda é clássico. Clássico que equilibra. Mais uma vez, o Botafogo, pra mim, é amplamente favorito. Isso não quer dizer de forma alguma que essa decisão está definida. Não mesmo. Ainda mais o Vasco podendo ter a oportunidade de jogar em São Januário. Vai ser muito difícil. Muito. Se não passar, juro pra você, não vou ficar chateado, cara. Chateado no sentido de, porra, não sei. Cara, tá muito claro quem é o melhor time e quem é o time pior no momento. Agora, quem perde de véspera, meu amigo, é quem não entra em campo. O Vasco tem que entrar em campo querendo ganhar, querendo passar e tem condição pra isso. Aí, a sequência principal que eu tava falando aqui é: pega o Sport fora, acho que tem que ganhar do Sport, ainda mais com o momento que o Sport tá vivendo, tá? Um momento terrível, pra mim o Sport já tá rebaixado no Campeonato Brasileiro. Novamente o Botafogo, pega o Ceará. Se o Vasco soma aqui, tá? Vou colocar Juventude, Corinthians, Sport e Ceará, tirando a Copa do Brasil. 3, 6, 9, 12. São 12 pontos em disputa, tá? Se o Vasco soma 7 pontos, eu acho que é uma matemática de bom tamanho, tá? O Vasco precisa, em 4 jogos, somar 7 pontos, o que seria 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acho que é um número ideal, porque aí você tem, vamos dizer, vou dar um exemplo qualquer, tá? Você ganha do Juventude, aliás, você ganha do Corinthians, vou dar um exemplo qualquer aqui, e ganha do Ceará, 6. Você empata com o Sport fora, 7. E perde para o Juventude, ou que seja, perde para o Sport e empata com o Juventude, 7 pontos em 12, eu acho positivo para o momento que o Vasco vive. Sabe por quê? O ideal, gente, claro, pelo amor de Deus,
é você fazer 12 em 12, porra. Agora, eu acredito que isso vai acontecer, ainda mais no meio dos jogos da Copa do Brasil? É claro que não. Se você faz 7 em 12 no meio dos jogos da Copa do Brasil, eu considero um resultado positivo, tá? Eu considero. Porque depois daqui, meu irmão, aí, parceiro, o Vasco necessita chegar em um bom momento aqui. O Vasco precisa sair desses próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos em um bom momento. Porque a chance do Vasco conseguir grandes desempenhos contra Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras é muito pequena. O Vasco não pode estar na zona do rebaixamento. O Vasco não pode estar perto da zona do rebaixamento. O Vasco não pode estar perigando naquela área ali da zona do rebaixamento. Porque essa sequência aqui, ela é crucial, meu amigo. Crucial. Tá? Então, cara, tem que fazer os resultados nesses próximos jogos, porque Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras em sequência, ó, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, o momento de você encontrar o equilíbrio dentro do Campeonato Brasileiro é agora. É agora que você saiu da zona do rebaixamento, que você vai ter um jogo importante na Copa do Brasil, um confronto importante na Copa do Brasil, que você vai enfrentar adversários que teoricamente são diretos na parte da tabela, no caso Juventude, Corinthians, Sport e Ceará. O Vasco, se ganhar alguns joguinhos, vai estar colando ali no Ceará, cara. Vai estar colando, até porque o Vasco tem jogos a menos. Só que depois pega Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que são os 3 melhores times do país na temporada. No Campeonato Brasileiro. E é complicado. Depois, dá uma melhorada aqui. Pega Vitória e pega Fortaleza. Mas já tem clássico. Já tem o Bragantino fora. Já pega o São Paulo de novo. Aí Botafogo. O momento de equilíbrio agora, cara. É isso que eu quero trazer pra vocês. Pé no chão. Não se iludam. Tenham na mente de vocês que ainda tem muito trabalho a se fazer. O Vasco ainda precisa melhorar muito. Como time. Defensivamente. O Vasco ainda precisa ter números melhores. E o Vasco tem que começar a também pontuar mesmo quando não joga tão bem. Mesmo quando não joga tão bem. Esse é o segredo do Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco, se você for pegar as vitórias do Diniz, elas são vitórias todas com 3 gols pra cima. O Vasco não ganha de 1-0. O Vasco não ganha de 2-1. Não consegue. Porque, de alguma forma, esse time tem que abrir bastante esse placar para não sofrer lá atrás. Que é um time que toma gol todo jogo. Hoje, graças a Deus, não tomou. Ainda bem que não tomou. Mas quase tomou. E se toma, bagunça tudo. Então, é melhorar defensivamente, ser mais consistente, tá? Continuar aproveitando as oportunidades. Não 6, porque isso é raríssimo. Mas aproveitar as oportunidades para você construir o placar e saber jogar com o placar. Agora, você vai perguntar para mim, se repete o time? Amigo, com todo respeito, vou falar aqui, eu não sou negacionista da bola. O campo fala, meu irmão. O campo tá falando. O Vasco ganhou de 6-0 do Santos jogando fora de casa, com essa formação. O Vasco vai jogar fora de casa contra o Juventude, podendo ter overhead de volta. Se tu ganhou de 6-0 e você estava perdendo todos os jogos anteriores, como é que eu vou voltar com overhead pro time? Eu não duvido do Diniz fazer isso não, tá? Eu não duvido não. Porque ele é meio totoca. Mas eu repetiria. Assim, eu não posso brigar com a imagem. Brigar com o que eu tô vendo. Eu repetiria o time. Principalmente jogando fora de casa, em que o Juventude vai ter que propor um pouco mais o jogo. Isso vai acabar dando espaços para esse Vasco, que pode aproveitar o desespero do Juventude. Assim como aproveitou o desespero do Santos hoje, que também era o desespero do Vasco. Tá? Então, é isso, cara. O panorama é esse. Eu repetiria o time. Eu vi que tem uma pessoa me perguntando aí no chat. Eu repetiria o time. Eu não tem porquê mexer no time. Eu infelizmente, isso que eu ia falar. Se eu não me engano, o Jair tá suspenso, né? E aí já complica. Complica. Mas talvez você poderia ir com o Thiago Mendes, que não tem a qualidade do Jair, mas pode ajudar naquela posição de primeiro volante. É uma possibilidade.
Você tem o Barros também, que pode ser um cara escolhido para essa função. Ele tem condições de fazer isso. Se o garoto lá, o Andrés Gomes, estiver bem, você tem uma oportunidade de levá-lo para o jogo também. Então você ganha mais uma oportunidade. Por que não? E o próprio Verratti, né? O próprio Verratti é uma grande opção. Se você não quiser começar com o Verratti, cara, você tem um baita de um centroavante no banco. O jogo pode pedir um jogo aéreo, o jogo pode pedir um centroavante, o cara do último passe. Quem ganha com essas opções é o Vasco. É o Vasco, tá? Vamos aos superchats. Deixa eu ver se saiu a coletiva do Diniz, afinal. Não, ainda não saiu a coletiva do Diniz, tá? Pelo menos aqui ainda não saiu. Mas eu vou pro superchat e assim que sair a coletiva do Diniz na Vasco TV, a gente solta aqui, tá bom? Deixa eu... Se você quiser mandar um superchat, se você quiser deixar o like aí no canal do Pedrosa também, eu vou ficar muito feliz se você puder deixar aí. A gente bateu já mais de 5 mil. Se você puder deixar seu like, cara, eu vou ficar muito feliz. Se inscreva no canal do Pedrosa. Já segue a página do canal do Pedrosa lá no Instagram? Você pode seguir lá também, cara. É uma página irada, mano. Que tem tudo que acontece com o Vasco da Gama lá no canal do Pedrosa. É @canal do Pedrosa no Instagram. Com todo o respeito. Mandar um beijo aqui pra minha equipe, que faz um trabalho espetacular à frente do canal do Pedrosa. E que a gente continua fazendo, cara. Um trabalho maravilhoso lá. Na saída. Olha aqui, vou abrir pra vocês aqui. Ó. Aqui, ó. Siga lá, cara. A gente tá com 115 mil seguidores. E, pô, mano, a gente faz tudo. Olha só que legal. Olha só que maneiro. A arte que a gente fez aqui, ó. 1-0 aos 18. 2-0 aos 52. 3-0 aos 54. 4-0 aos 60. 5-0 aos 62. E 6-0 aos 68. E, porra, tem aqui o Neymar chorando. Que alegria, hein? Que satisfação, hein? O Diniz comemorando. Vitória Vascão, botando aqui com 6 aqui no lugar do S. O presidente do Santos. A gente pode lembrar aqui a entrevista do presidente do Santos. Vamos ver o que o presidente do Santos falou. Relativamente bem, mas perdemos 3 pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1-1, né? Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? Coisas assim impressionantes com um time que treina, toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. E também, ofensivamente, quando você pode... O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos 3 pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol. Marcelo, a língua é o chicote do rabo, meu camarada. Não tem jeito, não tem jeito. Vambora. Vamos olhar aqui os superchats. Gente, quando eu falo que a coletiva não saiu, ela não saiu na Vasco TV. Eu já expliquei isso para todo mundo. Eu não posso assistir a coletiva em outros canais. Até na BTB, que é uma galera que faz um trabalho maravilhoso, um beijo para todo mundo. Eu não posso pegar o conteúdo deles. A Vasco TV é um canal oficial do clube. Então a Vasco TV faz um trabalho de divulgação para que nós da imprensa a gente possa ter acesso à coletiva, às outras coisas e tudo mais, que também, um abraço pro Mário, que comanda tudo lá. Vasco TV é sensacional. Se não é a melhor do Brasil, é uma das melhores com certeza. Então por isso que eu tenho que esperar a Vasco TV, que lá é oficial, o som é bom e tudo mais. Então eu aguardo a Vasco TV. É só isso, tá? O Ryan? O Ryan é o melhor sub-20 do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida alguma em relação a isso.
Vamos lá. Eu sei sua opinião, mas é preciso considerar que o time fica mais móvel sem o Verratti. Precisamos de jogadores... Peraí. Rodolfo Carneiro. Precisamos de jogadores que associem com o Coutinho e com o Nuno. Rodolfo, eu vou falar novamente, cara. Vou falar novamente. O segundo melhor jogo do Vasco nessa temporada foi com o Verratti contra o São Paulo. No mesmo Morumbi que o Vasco hoje meteu 6 no Santos, o Vasco meteu 3 no São Paulo, podendo meter 4, podendo meter 5 também. Então, assim, é muito fácil você olhar para o jogo de hoje e falar assim, tá vendo? O problema era o Verratti. Só que um jogo não define o que é ou o que não é. Um jogo não tem lastro necessário para você definir que uma coisa é o que tá fazendo dar errado ou outra coisa é o que tá fazendo dar certo. O Vasco não tomou gol hoje. Isso significa que o Hugo Moura é o jogador ideal para jogar na zaga do Vasco? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. A saída de bola do Vasco melhorou hoje. Isso foi porque o Hugo estava ajudando na construção? Eu tenho certeza que não. Foi porque o Jair jogou. O Coutinho jogou mais hoje por quê? Porque ele não teve que ficar toda hora lá na intermediária buscando bola e tendo que sair com a bola e se cansando. Ele jogou praticamente o tempo inteiro hoje, inclusive. O Tietchan melhorou hoje por quê? Porque ele teve uma companhia melhor. O Lucas Piton e o Paulo Henrique jogaram melhor hoje, principalmente o Lucas Piton, por quê? Porque tinha o David e porque tinha também o Nuno no lado esquerdo para dar a companhia. Que o Vasco ficou mais móvel hoje, meu camarada, é impossível discordar de você. Impossível. Eu sou muito a favor do campo. Até porque antes do Verratti, antes de qualquer atleta, ou antes de qualquer birra, meu camarada, eu quero que o Vasco ganhe. Se o Vasco tá ganhando, se o Vasco tá melhorando, se o Vasco tá jogando mais, meu irmão, o Verratti pode ser terceiro reserva. Tá tudo certo. O que a gente não pode ter é memória curta, é ingratidão, são críticas exacerbadas, de críticas além do ponto. Foi só isso que eu defendi, aqui a todo momento, e vou continuar defendendo. Um jogador que é o artilheiro do Brasil, um jogador que evitou a queda do Vasco, um jogador que foi o artilheiro do Vasco, no melhor ano do Vasco nos últimos, 10 anos, que foi 2024, esse jogador, ele não pode ser esculachado e massacrado como um bando de abutre faz. Hoje ele não jogou. O Vasco foi muito bem. Que bom. Agora o Verratti volta e o Verratti vai ser mais uma opção para o Vasco. O Verratti vai ser mais um cara que vai ajudar no sistema ofensivo do Vasco da Gama. E eu sempre falei aqui. Não tem nada a ver com o Verratti em si. Tem sempre a ver com o Vasco não ter um 9. Substituto. Porque um jogador que faz 22 gols e é o artilheiro do Brasil na temporada, ele não pode ser o problema. O problema é você, e eu vou dar um exemplo aqui, como eu já dei. Lá no Fluminense, tem o Cano e tem o Everaldo. O Cano também é um dos artilheiros do Brasil. Se eu não me engano, é o segundo artilheiro do Brasil. Fez gol, inclusive, na última partida. Mas tem vários jogos que quem joga é o Everaldo. E o Everaldo ajuda o Fluminense. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que tá aí no páreo, né? Ganhou do Santos aí um resultado bastante grande, né? E agora mede forças aí para a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!